Pediram para me dar aula hoje, porque o Luiz Felipe não pode estar. Vamos orar depois a gente nós vamos ter as considerações, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, por esse dia, por esta noite, pelo privilégio de iniciarmos uma semana na tua casa. Pai, abençoa, Senhor, essa aula e possamos aprender juntos desfrutarmos, Pai, de um conhecimento teu, uma revelação, Pai, da tua verdade, da tua palavra, para que possamos crescer para o melhor andamento da tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você mantém os canetão, eu mantenho canetão? Pedi para me dar aula hoje, né? E eu não disse não, porque eu sei que é complicado achar um professor na hora, então eu na verdade nunca digo que não, né? Mas quero dar uma propaganda já, né? Senhor? Gente, próximo livro agora, História da Igreja. História da Igreja, gente, eu quero já convocar para que ninguém perca nenhuma aula. História da Igreja, gente, alguém já fez uma coisa de História da Igreja? Não, né? História da Igreja é uma aula cíclica, que ela vai pegar, aqui, irmãos, 16, aqui o livro vai trazer para nós 5 eventos, 5 momentos históricos. Eu vou trazer para vocês 16, eu vou trazer um livro universitário para vocês. 16 momentos históricos. Irmão, é muita história. Vamos falar aqui sobre o papado, sobre como é que nasceu a Igreja Católica. Que na verdade aqui o livro é bem esperto. Se você ler em casa, vai ter bem esperto. Vamos falar sobre o surgimento do papado, surgimento dos o período que nós chamamos de Era Negra da Igreja, né? Era Negra da história, né? Quando os reis, na verdade, eram os papas. Vamos falar sobre, irmãos, vai ter muito dado importante aqui. Essa questão do surgimento, né? Como isso aconteceu, o momento da Península Ibérica, quando surge, né? Quando o comando da Península Ibérica comanda lá isso eu nem conheci a aula ainda. Fala, Gabriel. Eu estou estudando isso na escola, mesmo assunto. Aqui vai ser pobre, você vai bem para isso. Me dá bem. Gente, aqui nós vamos pegar sobre 16 momentos históricos. A gente vai passar aqui pela Guerra dos 30 Anos, pelo surgimento da Europa, né? Que a Europa não existia, até a Guerra dos 30 Anos a Europa não existia a questão da latina. Né? Vamos falar sobre o surgimento da Europa, vamos falar sobre a perseguição ao cristianismo, vamos falar sobre a igreja no Brasil, sobre 1535, o que aconteceu no Brasil, as primeiras colônias protestantes. Irmãos, tem muita coisa boa. Só da igreja eu pedi para lecionar e eles me deram para mim. Nem deu feliz, né? Vai ser um mês bem corrido para mim, porque a gente vai estar fora todo final de semana, a gente está fora o mês inteiro, esse mês a gente está pregando fora todo final de semana. Vai ser bem corrido, mas é um assunto que eu gosto mais de falar. Então já faço propaganda para que ninguém perca. E se perder a primeira aula, não tem como recuperar. Tipo assim, você não tem como voltar para lá, porque como são eventos, né, não é um assunto, são eventos. Então a história é evento. Perder ali você vai pegar, vai ficar me voando. Assim, pastor, mas como é que estamos aqui agora? Onde é que aconteceu isso antes? Então não vai ter como você voltar. Eu quero recomendar o livro de hoje, tá? Eu já recomendei aqui. Então, até vendo ficha de pizza, né? Mas agora não tem mais. Não tem mais pizza, já vendi tudo. As pizzas do Vé Concórdia. Eu creio na pregação. Eu gosto muito desse livro, irmãos. John Stott, para mim, é referência, tá? Os maiores escritores de todos os tempos. John Stott. John Stott que diz, né, que eu gosto muito da frase dele, que diz que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Né? Foi uma demonstração pública de amor. Eu creio na pregação. Esse livro não é um best-seller porque não teve essa vendagem tão grande. Mas no meio evangélico, no meio protestante, vendeu muito. Vende muito até hoje, né? Esse aqui é um antigo, esse que eu ganhei aqui, já ganhei de presente de um aluno meu de teologia. E esse já é uma das edições antigas, né? Ganhei aqui como é que faz com Assinatura. Assinatura, que é uma dedicatória, né? Um aluno meu, que hoje é advogado, professor de teologia, advogado. Muito bom. Eu creio na pregação de John Stott. John Stott, qualquer livro que você pegar dele é bom. John Stott. Tá? Qualquer livro que você pegar, mas esse aqui eu creio na pregação é muito bom. John Stott. Vamos lá? Foi feito, estamos na aula de número 3, é isso, né? Aula número 3. Nós vamos ver hoje aqui, vamos entrar aqui e falar sobre o corpo. Eu acho que foi isso que foi falado no passado para mim. Vocês pararam onde? Onde é que vocês pararam na aula passada? No final da 2, né? Monismo, dicotomismo e dicotomismo. É hoje isso aqui? É hoje, né? É hoje. Então beleza, então está dentro aquilo que eu preparei, só achar que não é. O que eu preparei? Na página. Vamos falar sobre estrutura? Estrutura constitutiva do ser. Deixa eu dar uma olhada no livro de vocês, irmão meu, que veio só 3 anos atrás. Dicotomia, corpo, é mais ou menos isso aí. Muda pouco. Na verdade, a teologia ela muda pouco coisa, mas muda pouco. Vai até relação entre corpo e pecado. Vem aqui. Nós aqui a Relação. página
nascimento, corpo, pecado. Mas só que eu pego a estrutura constitutiva do ser humano, monismo, dicotomia, tricotomia, né? A parte de ser interior do ser humano é um outro capítulo. Não sei se é o mesmo. Aí no próximo, último assunto que só para vocês aqui, pelo menos que eu tenho no meu livro aqui, né? Seria a alma. Vou falar sobre a alma, né? A alma, isso, a origem da alma. E sobre o espírito, sobre a alma e espírito ainda, últimos A dois. constituição interior do ser humano. Daí alma e espírito. Então beleza, não vamos entrar nisso, vamos falar somente sobre corpo hoje. A alma, a origem da alma, espírito, a relação entre alma e Isso, espírito. é o último assunto, né? Então tá certo, muda um pouco o livro, mas não muda. Qual é a mágica? Qual é a página mesmo? A página é 57, né? Página 57? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho. Para mim, a estrutura constitutiva do ser humano. Eu vou ler aqui, mas vocês podem seguir que vai falar a mesma coisa. Monismo, dicotomismo e tricotomismo. Não sei lá o nome, é terrível as coisas, né? O assunto sobre a estrutura constitutiva do ser humano, monismo, dicotomismo e tricotomismo, provavelmente seja na antropologia bíblica o mais disputado dos ciclos teológicos, onde a antropologia teológica é analisada e discutida. Renomados teólogos abraçaram uma das três escolas baseando-se em diversos argumentos filosóficos, históricos, gramaticais e semânticos, e muitos que apelam à própria consciência. Todavia, os modernos estudos sobre a estrutura constitutiva do ser humano não têm conseguido dirimir as diversas controvérsias antropológicas, nem mesmo aqueles que procuram um ponto de equilíbrio entre três escolas, têm levado a bom termo o seu esforço acadêmico. Tanto a escola dicotomista quanto a tricotomista erram em seus excessos quando mutilam e sangram os chamados textos de provas. Ao que parece, o monismo prefere falar do ser humano como uma unidade psicofísica, adotando uma indivisibilidade, meu Jesus querido, vou colocar tudo que tinha de palavrão hoje aqui, né? Extrema na natureza humana, que é a matéria um pouco mais secularizada, né? A antropologia tem a antropologia bíblica, a antropologia no secular também, né? A matéria que é secular. Deixa eu ver aqui, extrema na natureza humana. Os teólogos monistas, portanto, não reconhecem a divisibilidade humana, seja ela dicotomista ou tricotomista. Entretanto, tanto dicotomistas quanto tricotomistas concordam que a natureza humana é constituída de um elemento natural e material, e um outro psíquico e espiritual, sendo o ser humano matéria e espírito. Primeira coisa, a gente vai entender o monismo. O monismo é que o ser humano é um ser, é uma única unidade. Então, o monismo, lógico, o nome já diz né? Então, o homem é um ser. Ou seja, todos os seres estão errados. Você tem que entender o seguinte, irmão, na teologia, tudo tem a sua variável, é o seu ponto de interpretação. É claro que nós não podemos fugir de um ponto central, que é a Bíblia. Nós temos várias interpretações, mas aqui a Bíblia diz aqui, ó. Eu posso ver, o meu já coloquei outras aulas aqui, você joga o livro no chão, todo mundo vai olhar de um ponto, mas é um ponto só, o fato que o livro caiu. Então a teologia te dá a permissão, a liberdade de você ter várias observações, mas o ponto é um só, o ponto é que o homem existe, ponto. Ele é um só? Sim, um ser só. Só que ele é formado de bases diferentes. E essa doutrina é muito importante para nós, irmãos, é muito importante, porque se nós não aceitarmos isso, é como o homem é trino. O ser humano é trino, corpo, alma e espírito. Deus é trino, nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito. Não são três deuses, é um Deus só único, mas que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, Trindade. O ser humano, o homem também, ele é trino, mas o homem é constituído de três formas diferentes. O corpo não vive sem olha que interessante, né? O corpo não vive sem a alma. O espírito é a vida do corpo, mas a alma é a consciência. Então o corpo não vive sem ela, mas a alma continua vivendo sem o espírito e sem o corpo, né? Porque a consciência não morre, a consciência não tem final. Interessante isso. Mas a primeira afirmação do monismo diz que o homem é um só, então está errado. O homem não é um só, o homem é construído. O homem é constituído de três bases, de três formas, digamos assim. A dicotomia, vamos ser mais básico, né? A dicotomia vai dizer o quê? Vai dizer que o homem é apenas corpo e alma, e que o espírito é uma das interpretações, vai dizer que o espírito pertence à alma e espírito. Por quê, irmãos? A Bíblia é muito linda.
Vamos abrir a Bíblia aqui, deixa eu ver se eu acho o texto certo aqui. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ver se esse é o texto. Se esse é o texto que eu quero achar. Alguém achou para mim? Pode abrir para mim. Hebreus 4, 12. Deixa eu ver se eu vou achar aqui na minha... A palavra de Deus Hebreus viva e 4:12. eficaz, Isso mesmo. mais potente do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, Hebreus 4, 12. Tá? Hebreus 4, 12, né? Hebreus 4, 12. Olha só o que diz para nós. Dê mais uma vez para nós aí, irmão. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha a ênfase que o escritor dá. Ele está dizendo que ela é viva, primeiro, eficaz. Ou seja, ela vai fazer o que é. Primeiro, eu amo a Bíblia, irmãos. E interpretação de texto não é que é o meu forte, mas é o que eu mais amo fazer. Vamos interpretar o texto. A palavra de Deus, ela é viva. Primeiro, ela não é morta, ela produz vida. Ela é viva. Ela não é manuseada somente, porque um objeto inanimado como esse é manuseado conforme eu quero. Um objeto, um ser vivo, um animal que eu pegar, que não tem, ele age por instinto e não por mentalidade, porque não tem a condição como nós de raciocínio, né? Ele age por instinto. Mesmo se pegar um bicho na mão, por mais dócil que ele seja, ele vai se mexer, porque não vai ficar parado. Não é isso, quer dizer que ele tem vida. Quer dizer que tem vida, porque os mortos não louvam o Senhor porque são nativos. Os mortos não têm vida. Então, primeira coisa, olha que hoje também, a palavra de Deus é viva. Ela é um ser com vida, não é inanimado. Eficaz, ou seja, ela é suficiente. A palavra eficaz quer dizer que ela não precisa de mais nada, ela é completa em si mesma. Ela, além de ser viva, ela é completa em si mesma, ela é eficaz. E aí vai mais a fundo, mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes. Alguma de dois gumes, né? Que é uma espada que corta os dois lados. De onde ela pegar, corta. Ela corta para cá, corta para lá, corta em vinho, ela corta o pregador quando está pregando, corta quem está ouvindo, corta quem crê, corta quem não crê, ela corta todo mundo. E aí continua essa parte. Mais penetrante que espada aguda de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma Olha e só, espírito. aí segura. Até o ponto, por quê? São dois seres, digamos assim, não é ser, são duas matérias, vamos usar esse termo, quase indivisível. É quase por isso que a dicotomia é uma doutrina muito respeitada no meio acadêmico. Por quê? Porque é quase impossível dividir a alma e o espírito, são dois seres muito próximos. Quase que o professor meu dizia assim, eles se entrelaçam de tal forma que é quase que impossível você detectar o que é um e o que é outro. Porque o espírito é a vida, a alma é a consciência. O espírito que nos faz estar vivo, o espírito que está em nós, não estou falando do Espírito Santo, não. O espírito de Deus, o nosso espírito é de vida em nós, que é soprado, foi soprado em Adão, é o sopro de vida, o espírito é vida. Mas a alma é a consciência, da alma que vem as vontades, da alma que vem o desejo, a alma é a sede das emoções. É na alma o corpo é a cadeia da alma. Porque o corpo só manifesta o que a alma deseja. O corpo vivo manifesta a existência do espírito. E o corpo e a manifestação dos desejos e vontades do corpo manifesta a existência da alma. O corpo é só envoltório, na verdade, né, irmãos? O que a gente valoriza tanto é só envoltório. É pobre, vai cair, vai virar pó. O que a gente valoriza tanto é só envoltório, o que está aí dentro. Mas eles são tão parecidos, tão entrelaçados, que a Bíblia é categórica em dizer que vai ao ponto, ou seja, é muito difícil, mas que vai ao ponto de dividir. É assim, irmão? Lembra mais uma vez, Lucas. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Até o ponto, ou seja, é muito difícil, mas a palavra de Deus prova para nós, sendo viva e eficaz, e há divisão entre alma e espírito. Continua. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda mais antes do que a palavra faz, mas o ponto que eu queria pegar é esse aqui. Ela vai nas juntas e medulas, ela vai na alma e no espírito, ou seja, tem divisão. São dois seres. Se ela divide, são dois seres. Se eu cortar um braço forte, vai dividir o corpo é do corpo, a diferença é importante nós faz. Né? Vamos cortar a alma em 10 partes, você não dizer não, a diferença é cortou a alma em 10 partes. Mas ela está dizendo que divide, ou seja, é um ser dividido, não está cortando o meio. Ela divide, ou seja, há divisão entre corpo e alma. Perdão, entre alma e espírito, ou seja, não são a mesma coisa. Corpo é o nosso ser físico, envoltório, o que é mortal, perecível. O espírito, ele volta a Deus.
A vida retorna para Deus. E a alma vai guardar juízo. É o quando final da vida, né? Porque a alma é a sede da consciência. Por isso nós falamos de uma alma se salvou. Uma alma foi, olha, tantas almas já se perdendo no inferno. Por isso a gente dá ênfase para a alma. Porque é a alma, irmãos. É a alma. A alma é a consciência, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Já leu esse texto várias vezes em Marcos, acho 4 vezes seguido o mesmo texto. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Já leu esse texto? Já leram? Nunca leram? Não, então vamos achar esse texto aí. Onde o fogo não... olha só, por que eu quero falar sobre isso? Você vai ver. Onde o bicho... Acho que já tinham visto esse texto. Esse é os mais apocalípticos possíveis, né? Onde o bicho não morre. Então bom no celular hoje em dia, né? Bom que vai levar nós lá. Vamos lá, Marcos, deixa eu ver onde é que é. Marcos capítulo 9, 43. Vai lá, Marcos 9, 43. Até o 49, vamos ler. Conhece ou pode ler? 43 a 49. Vamos ler só um versículo, só tem vários versículos. Quem achou pode ler? Mateus. Marcos. 44. Fala aí então o 44 aí. Onde o seu bicho não mora e o fogo nunca se apaga. Aqui vai falar sobre o inferno várias vezes. Jesus, irmão, foi o que mais falou sobre o inferno, tá? O pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu, sabia disso? Porque o céu é consequência da nossa vivência com Deus e santificação. É resultado da obra expiatória no Calvário, mas o inferno é para quem quebra a lei. E como, infelizmente, foi muito mais gente, vai muito mais gente do inferno que do céu, né? Infelizmente, né? Então, ele falou muito mais do inferno que do céu. Ah, ele fala sobre o inferno, então, irmão, Jesus falou mais sobre o inferno que sobre o céu. Salmo 43 diz: se a tua mão escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos se ires para o inferno. Onde? Para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não mora e o fogo nunca se apaga. O que é o bicho, irmão? O pessoal achou, tem umas descobertas arqueológicas que eles escreveram, encontraram uns vermes gigantes, né? Porque você sabia, irmão, que uma boa parte do nosso planeta ainda não foi explorada. Ah, essa descoberta. Irmão, boa parte do planeta não foi explorada. Principalmente as partes mais baixas do oceano é impossível, porque sabe o que chamam de pressão do oceano? É o que acontece? As baleias, por exemplo, que são os animais gigantescos, eles não podem descer a certa profundidade. Por quê? É o peso na água. O peso na água em cima daqueles bichos. Então, tipo assim, nenhum embarcação, como é que chama os bichos? Submarino, obrigado. Consegue penetrar a certa profundidade, porque o peso vai comprimir ele, vai por ali para baixo. A pressão da água, né? O peso, literalmente, eu nunca podia parar para pensar, mas é o peso da água em cima dele. Não deixa, ele não vai, a mesma pressão que mantém a loja, mantém o navio flutuando em cima, né? Devido àquele peso gigantesco, a mesma aerodinâmica do barco e a mesma pressão que empurra para baixo. Então, há espaços para profundezas que ainda não foram explorados. Vira e mexe, estão descobrindo aí, né? Tem bicho que, na profundidade, tem peixe lá que ele é transparente, né? Irmão, tem coisa tremenda embaixo, que nunca foi. De vez em quando, estão descobrindo uma lula gigante, um polvo gigantesco, que já datava de ter sido extinto não sei quantos mil anos atrás, encontraram ainda. Então, quer dizer, tem muita coisa a ser explorada, irmãos. Por isso que é muito mistério a ser explorado. Aí acharam que um verme gigantesco encontraram numa parte muito profunda do oceano, uma escavação, sei lá como é que chama isso, né? Uma missão dessa de expedição. E aí encontraram embaixo o bicho. E aí acharam que esse bicho aqui, porque são regiões próximas aonde há ainda erupções vulcânicas, né? Os vulcões submarinos, aonde há magma, daí faz a ligação, o inferno é fogo, aquela coisa toda. E isso que eu li faz uns 6, 7 anos atrás. Irmãos, bicho aqui é consciência. Onde o bicho não morre, o fogo não sabe. O fogo é tormento. Bicho é consciência. O que é que come a gente por dentro? O que é que fica mastigando? Eu estava numa conferência teológica e o professor falou isso, que eu fiquei, meu Deus, fiquei pensando, ele foi passando, e dizendo, não tenho como provar isso biblicamente para você, mas eu tenho como provar para você. O que é que mais nos corrói? Consciência. O bicho não morre. Por que vai ficar acusando o homem? O que diz? Eu estava ouvindo Hernandes Alves falar esses dias, estava limpando a casa. Eu estou agora de empregado doméstico não remunerado, né? Estou de férias, não tem que fazer. Aí eu estava limpando a casa lá e estava no banheiro, chegando as partes. Eu sou muito perfeccionista, né? A família nem fica feliz, né? Chegando uma por uma das nosso banheiro ainda é tudo cheio, é tudo antigo, né? Tudo é aquela lajantinha pequena, né? Azulejo, chegando uma por uma das lajantinhas do azulejo lá. Chegando aí, eu ouvi uma pregação, lógico, uma aula do Hernandes. E ele falando sobre isso. Essa questão,
Principalmente sobre a questão de que quando o rico e Lázaro, aquela história, a parábola do rico e Lázaro, na verdade para mim não é uma parábola, para mim é uma história, porque ele diz nomes, né? Ele diz nomes, né? Fala de Lázaro, né? Claro que Lázaro está lá daquela questão de salvação, nome original que significa no hebraico, mas ele diz o seguinte, ele fala que o rico está lá em agonia, ele diz, vai lá, pai Abraão, pede para Lázaro, e lá, manda Lázaro, né? O cara perdeu, tá a alma no inferno, mas não perdeu ainda, achava que ele podia mandar uma coisa, manda Lázaro. O Lázaro estava sentado, o Lázaro dizia assim, vai dormir, rapaz, estou aqui no céu, vai te catar, né? Mas manda Lázaro ir lá, né? Pega o molho dele e põe na minha boca. Me diz o que sacia a sede, uma gota de água na boca? É a questão, veja a grandeza do tormento que é lá em chamas. Porque, irmão, o que faz uma gota de água? Sabe, não sei, eu vejo esse negócio, o pessoal lá no Discovery, lá no meio do deserto, vai lá e corta uma árvore lá com uma batata, que sabe, um pouquinho de água, está espremendo uma gotinha. O que adianta isso aí no meio desse deserto? Mas é que a extrema agonia de sede, uma gota de água, parece que já sacia. Isso, por que na ênfase é uma gota de água, molha o dedo? A ênfase dá a profundidade da agonia que é no inferno, onde o fogo nunca se apaga, o seu bicho não morre. Fico comendo, eu estava lá na igreja, eu estava lá, eu pregava, eu ouvi quantas vezes o crente falar de Jesus para mim. E seu bicho, a eternidade inteira. Ele falou o seguinte, quanto que é? Se você pegar 1000 anos de condenação, 1000 anos menos 100, é quanto? 1000 anos menos 100, 900 anos. Isso aí no nosso calendário, nós podemos contar. Mas quanto que é, se você tem na eternidade, tirarem 1000 anos de condenação de você, quanto sobra na eternidade? Tirar 1000 anos de condenação de você, quanto sobra? A eternidade. Continua sobrando a eternidade. Porque não tem como contar a eternidade. Aí o cara vai estar lá na prisão dele, vem conhecimentos aqui, que gera uma agonia em mim, né? Você vem lá, o cara, a gente pega aquele negócio, o pessoal que está lá condenado, faz respiro na cadeia, né? Primeiro ano, fechou o primeiro ano. Ele vai olhar assim, pô, estou condenado a 60 anos, falta só 50 então. Imagina o cara que foi para a prisão, o primeiro dia de prisão, fica imaginando a agonia, né? Eu tenho pessoas que eu conheci que estiveram presos e começa a fazer o primeiro risquinho, o primeiro giro. Pensa a agonia, fazer, pô, falta ainda mais tantos, mas ele chegou, ele completou 60 anos na eternidade. O que acontece? Não mudou nada. Não diminuiu o tempo de pena dele. E aí a Bíblia diz que os homens vão buscar a morte vai fugir deles. A morte lá não tem morte, morte é o final das coisas, não tem final. Você pensa, irmãos, quando eu paro e penso, Jesus me ajuda a salvar minha alma, Senhor. Sabe? Não tem, tipo assim, não. E a misericórdia de Deus foi manifestada na cruz. Acabou. A misericórdia de Deus foi manifestada na cruz. Não tem mais. Pensa bem, irmão, a eternidade é uma coisa sem fim. Então, é por todo. E a alma não morre. Então, a alma permanece viva. A alma não morre. E a alma, que é um ser, que nós vamos falar, eles vão falar na próxima aula, o Luiz vai falar na próxima aula, ela não morre. Então, quer dizer, sabe? Deus tem misericórdia. Deus tem a misericórdia de nós. Deles não tem mais misericórdia, estão condenados, né? Mas Deus tem misericórdia de nós, né? Todos nós aqui, eu fico sempre pensando, Jesus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não perder isso. Não vai ter segunda chamada depois, preste atenção, se o passageiro perder a primeira chamada, aí o chamado de novo, já era. Amém? Então é isso aí, irmãos. Monismo, o homem é um ser só. Dicotomia, o homem é formado de corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Então, duas. Né? O dicotômico. E a tricotomia ensina que o homem é corpo, alma e espírito é a nossa forma de pensar. Irmãos, nem todos os cristãos pensam dessa forma, tá? Então, há correntes teológicas que falam que o homem é corpo e alma, e o espírito faz parte da alma, mais nada. Então, nós somos tricotômicos, a gente pensa dessa forma, corpo, alma e espírito. Por quê? Nós somos parecidos com o Pai. O Pai é tricotômico, o Pai é trino, nós somos tricotômicos. E a assinatura de Deus, irmão, que está em tudo, né? A assinatura é isso. Eu gosto, alguém já viu, até estavam falando esses dias, o coordenador veio falar comigo aqui para a gente pensar em um dia, né, trazer para cá o Adalto Lourenço, né? Seria um sonho, né? Ia pagar um corte, muito né? legal. E o Adalto Lourenço, ele fala o seguinte, ele diz que toda a criação tem toda a obra de arte tem a assinatura, né, do autor. E Deus fez assinatura em tudo. Massa, estado da massa, sólido, líquido e gasoso. Medida da... unidade de medida. Comprimento, largura e profundidade. Formação, descobriu que agora o átomo é dividido, né? Como é que me fugiu agora as 3 formações do átomo, mas é 3, né?
É íons, nêutrons e elétrons. Prótons. Prótons, elétrons. Irmãos, tudo tem 3. Corpo humano, ser humano, corpo, alma e espírito. Tudo é assinatura de Deus. Deus é assim, e tem muito, irmão, vai escorrendo assim, você fica bobo, meu Deus, não tinha hora de pensar nisso. Isso é a assinatura do autor da obra. O autor da obra colocou a assinatura embaixo. Vamos falar sobre corpo então, vamos lá, próxima página, não sei se é a próxima página, vocês falar sobre corpo aí, é isso? Terminologia, alguma coisa do tipo assim? Então vamos começar a ler, irmão Enéas, começa a ler tudo então. Corpo. Terminologia. Definição etimológica. O vocábulo corpo do grego, soma, é empregado para indicar a mesma gama de ideias que se transmite pelo termo hebraico basar. De todas as 273 vezes que a palavra basar aparece no Antigo Testamento, 104 vezes refere-se à constituição somática dos animais. O termo basar, como corpo, fala da parte visível e tangível da natureza humana. Continuar. Faça um sentido por aí. Okay. Ocorrências do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, soma reflete o largo alcance dos vários sentidos que a palavra tinha no Antigo Testamento. A palavra soma é usada aproximadamente 150 vezes. Olha só, definição corrente. O corpo é a parte tangível, ou seja, palpável, né? Você pode pegar e ver. Exterior, perecível do ser humano, que é